Então, pode começar, Valmir. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos nesse espaço democrático de discussão, graças a esse novo normal, como gostam de dizer, nós estamos todos juntos, mas cada um em seu espaço físico, para mantermos a nossa segurança sanitária. Eu gostaria de fazer um breve relato e lembrar que esse plano, ele caminha dentro da nossa secretaria, ou tentou, pelo menos, caminhar desde 2011, e tivemos diversas oportunidades de tentar fazer com que ele andasse, e a gente não conseguiu, em função de dificuldades normal de contratações. E em 2019, tivemos a ideia brilhante, um grupo de trabalho, capitaneado pelo Fernando, Gisele, Ricardo, de procurarmos a Universidade Federal de Mato Grosso. Me lembro bem, uma das primeiras reuniões que a gente teve lá com a professora Naninha, e aí a UFMT, através da Unicelva, abraçou o projeto, que é uma coisa maravilhosa, fantástica, que nós estamos vendo andar, a custos muito abaixo do que o mercado estaria vendendo esse projeto, e não sei se teríamos a qualidade que nós estamos vendo nele, que é uma coisa de se tirar chapéu e dizer, olha, o que eu estou vendo particularmente é de dizer parabéns, e nós temos aqui mais uma etapa hoje, uma etapa de debates, de coleta de informações, de discussão com a sociedade. Então, eu acho que estamos indo muito bem, e eu deixo para o pessoal que está trabalhando aí, o pessoal da Naninha, o pessoal da FMT, da Unicelva, do professor Paulo e essa turma enorme que tem aí, umas 25 a 30 pessoas envolvidas no projeto, continuarem isso aí. Eu queria deixar vocês bastante à vontade e se achar conveniente, faço as minhas intervenções. Muito obrigado. E mais uma etapa, sucesso. Obrigado, gente. Obrigada, Valmir. Então, a gente passa aqui, falar rapidamente do que é esse plano, né? A ideia dessa reunião temática é dar uma visão geral do status do projeto e, ao mesmo tempo, dar um foco especial na temática, né? Então, a nossa o último item a ser abordado aqui é essa reunião sobre os resíduos sólidos provenientes das indústrias, né? Então, só para lembrar que todo esse trabalho, ele tem como base o termo de referência que a SEMA elaborou, e a partir desse... Passa para mim? A partir desse termo de referência é possível, então, atingir os produtos que contém. Então, o primeiro produto, o Plano de Mobilização Social e Divulgação, é um produto que permeia, na verdade, toda a elaboração de todo o plano, né? Quando a gente manda o relatório das atividades mensalmente para a equipe da SEMA e depois para a Caixa Econômica, há um relatório específico, né, dizendo o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo para envolver a sociedade, os atores nesse processo, né? Então, essa reunião temática é uma estratégia definida dentro do plano, né? Com esse objetivo de fazer esse envolvimento. E também dizer que o plano de mobilização, ele foi feito, mas ele é continuamente atualizado, dinâmico, porque há necessidade, a equipe social, né, que formada pela professora Jacobina, a professora Josita, a Ana Alice, nossa bolsista, o jornalista da comunicação, professor Segura, todos eles responsáveis, a Solange, que transita aí para cá e para lá, né, em vários produtos, a gente tem feito esse esforço muito grande de buscar formas e modelos de comunicação que atinja a todos, né? Bom, então, depois, o outro produto é o panorama dos resíduos sólidos, que é exatamente este produto que nós
estamos aqui discutindo e disponibilizando e dizendo assim, até que enfim, agora está lá no site, tá? É só entrar, reuniões temáticas, depois até a gente pode projetar aqui, reuniões temáticas, tem lá o panorama, tem lá o questionário, tem lá as apresentações também, essas, e as gravações. Então, de forma que todos possam ter acesso a documentos, né, a todo tipo de recursos para ajudar nesse processo de construção. O outro produto é o estudo de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais, esse produto tem como objetivo mostrar a concepção de formas de arranjamento para se ter aterros compartilhados, aonde for possível ter, né? Ou aquelas situações em que não há essa possibilidade. E dizer também, o professor vai falar aqui rapidamente sobre isso, não é uma camisa de força, pelo contrário, ele é um início, um start, uma configuração para que dê base e sustentação para discussões com os municípios, né, com os interessados. O outro produto, estudo de perspectivas e escolha de cenário, esse estudo depende, então, desse panorama, razão pela qual decidimos fazer essas reuniões temáticas, porque há necessidade de levar para as audiências públicas um documento mais consolidado, um documento que consiga refletir a real situação dos nossos resíduos sólidos. O produto é diretriz... Tá ruim? Alô? Tá, obrigada. Diretriz e estratégias. E o último, o banco de dados. Mas o que é importante a gente trabalhar com vocês aqui nessas reuniões temáticas? Não só aqui no panorama, mas também nos estudos e perspectivas, nós temos que internalizar aquilo que é a necessidade que cada entidade, que cada ator entende que tem que estar nesse plano. Porque se o plano não conseguir refletir isso, gente, não vai valer todo esse esforço, né? Ele tem que ser algo factível, que ele aconteça, que ele possa ser implementado, né? Para mudar o cenário que a gente tem no Estado. Pode passar. Então, aqui, um pouco da divulgação, aqui não por acaso, mas essa é uma das tantas reuniões que a gente teve na Federação da Indústria, e sempre foi, no primeiro momento, um lugar que a gente chegou, porque sabíamos da importância de ter a Federação da Indústria nesse processo de construção, né? Essa outra tela aqui é com as outras entidades, né? Aqui a Camila, né? Que a gente trabalhou também, né? Então, é só um exemplo. Durante esse projeto, nós realizamos 13 webinários desde o seu início de agosto de 2020 até dezembro, webinários que foram muito importantes, porque colocou um pouco de luz nos problemas que a gente entendia ser importante, que precisavam ser discutidos, né? Encaminhamos muitos e-mails e ofícios, né? E para os órgãos, para os municípios, realizamos reuniões, entrevistas, aplicamos formulários, né? Utilizamos do Instagram para poder fazer essa divulgação, o nosso site, um canal no YouTube, enfim. Assim, o esforço tem sido muito grande para poder tentar avançar e dar condições das pessoas participarem. E essa reunião é mais um desse momento, né? A gente apresenta, mas nós queremos ouvir aqueles que estão aí do outro lado e que têm, com certeza, muita coisa a contribuir. Seguinte. Bom, seguinte. Quando trabalhamos com o panorama, a gente trabalha com resíduos das mais diversas tipologias, desde os resíduos sólidos urbanos, agrosilvopastoris, construção e demolição, serviço de saneamento, serviço de saúde, serviço de transporte, mineração, e hoje aqui
a nossa temática é em função da resíduos da indústria. Para que se tenha uma ideia de quantitativos, né? Se tivermos como base os resíduos sólidos urbanos, aqueles resíduos que nós produzimos, né? Então, o problema do resíduo é um problema que está afeto a cada um de nós, né? Não temos como dizer, este não é meu problema, este é também o meu problema. Mas os outros tipos de resíduos, como resíduo sólido do serviço de saneamento, aqui em destaque os resíduos provenientes das estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto, né? O professor Guilherme fez uma apresentação nesses dias, né? Mostrando, na segunda-feira, né? Mostrando qual é o quantitativo gerado pelas estações. Temos no estado 75 ETAs, e as ETAs são construídas em locais em que você tem a captação superficial, né? Então, quando eu tenho uma captação no rio, numa represa, eu tenho necessidade de fazer um tratamento convencional, transformar essa água, e nesse processo de transformação você tem a geração de resíduos, né? Então, dentro de uma estação de tratamento de água entra líquido, mas também sai sólido. E faço o que com esse sólido? E um sólido que tem uma característica também complicada, porque você tem o sulfato, né, de alumínio e outros tipos de compostos que estão ali presentes e que tem interferência se você jogar diretamente no sistema de coleta de esgoto. A estação de tratamento de esgoto, a mesma situação, você trata o esgoto, mas você também produz um sólido. E aí o importante é a gente enxergar a potencialidade que um resíduo proveniente de uma ETA e de uma ET tem, né? Quando eu falo da ETA, eu posso utilizar esse resíduo como insumo de uma outra atividade, como um agregado para ir utilizado em fornos, para tijolos e bloquetes, ou eu posso também utilizar o resíduo de ET em compostagem, né? Então, assim, a ideia do Panoramas, vocês têm agora já lá no site todo o documento, numa versão preliminar, a gente tem que destacar isso, a ideia é cada um que ler enxergar essas potencialidades. Então, muitas vezes não adianta, eu só vou ler o meu, não quero saber, não quero ler o outro. Não, mas é importante porque vai trazer dados, né, que pode levar a como juntar tudo isso, né? Os resíduos de serviço de saúde também em menor quantidade, mas com potencial de contaminação elevada. O resíduos sólidos industriais, tem uma estimativa aí, quando eu comparo 5 vezes mais que o resíduo sólidos urbano, né? É uma estimativa. Resíduo sólido da construção civil, 1,5 vezes que o resíduo sólidos urbanos. Os resíduos sólidos agrosilvopastoris, ele ganha aí em escala, né, 200 vezes mais do que o resíduos sólidos urbanos, em função da característica econômica do nosso estado, né, da atividade. E o resíduo sólido da mineração, também discutimos aqui, apesar de aparecer um quantitativo pequeno, mas isso deve-se à dificuldade de se quantificar esse tipo de resíduo, né? Então, só para vocês terem uma visão muito rápida aqui, geral, do todo, e aonde que nós entramos, o foco que a gente vai dar à luz hoje, né, nesse resíduo que a Luciana vai passar para a gente. Também é muito importante vocês entenderem e ficar muito claro que tudo que foi feito, produzido nesse material, não é fruto da nossa cabeça. Nós nos baseamos em dados de várias instituições, né, entidades, órgãos públicos, enfim, empresas, que nos enviaram, né, quando pesquisamos ou que acessamos diretamente a base de dados. Para cada tipologia, é possível, nós tentamos quantificar aqui, para dar uma ideia a vocês,
de tudo que nós usamos para chegar nesse panorama. Tá? Então, também uma variedade de dados muito grandes, né, de características, de tipos de dados, e todo esse conjunto de dados, eles vão estar sendo consolidado, armazenado num banco de dados, tá? Que é aquele produto que eu falei, que nós temos que também fazer a entrega à SEMA. Seguinte. Então, agora eu passo para a engenheira Luciana, que vai poder falar para vocês um pouco qual é essa fotografia dos resíduos sólidos industriais do nosso estado. Obrigada, Lu. Vai aí. Tá. Boa tarde a todos. Como a professora disse, meu nome é Luciana. A nossa equipe dos resíduos industriais sou eu e a Isabelle, a minha estagiária, e mais os coordenadores, fora os outros que fazem parte na interação, né? Aqui é um breve relato. O documento completo, como a professora Eliana disse, está no site para todos lerem e darem suas contribuições. Os resíduos sólidos industriais, eles são descritos conforme todos os outros lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Eles são gerados nos processos produtivos, primários, secundários, terciários, entre outros, em todas as instalações industriais. Geralmente, eles são classificados em classe 1 e 2, que é o mais geral. Tem o classe 1, classe 2A e o 2B. O 2, ele é não perigoso, e o 1, ele é o perigoso. Aqui são alguns exemplos que eu coloquei, né, dos perigosos, que é tintas, óleos usados, lubrificantes, pilhas, e entre outros, porque é uma lista bem grande de tipo de resíduos, né, solventes, entre outros. Classe 2, aqui eu não entrei muito no campo do 2A, mas no 2B, né, que a gente tem um aterro aqui em Cuiabá, mas isso eu vou falar posteriormente, que é vidro, resto orgânico, de matéria orgânica, que a indústria também produz, mas a maioria entrou na parte do resíduo agro-silvopastoril, que não deixa de ser industrial também. Vamos lá. As nossas áreas de planejamento. Em todo o panorama, para todas as tipologias de resíduos, nós separamos conforme o IBGE recomenda, né? Que são 5 áreas de regiões intermediárias, que são Sinop, Barra do Garças, Rondonópolis, Cuiabá e Cáceres. Aqui na atividade industrial, eu acho que dá para vocês verem bem. No meu está pequenininho, mas nós temos a atividade industrial no estado em relação à porcentagem, tá? Se vocês quiserem saber especificamente em quantidade, está no documento escrito, ou então, posteriormente, pode perguntar. Nós temos em bebidas, indústrias de bebidas, 3,6%, de alimentos, 30,9%, derivados de petróleo e biocombustíveis, que a gente está em alta no estado agora, tendência em crescimento de 4,6%, deixa eu arrumar aqui. Químicos de 5,5% e indústria de utilidade pública 18,3%, que é na parte de saneamento ali, e construção de 27,1%. Em relação ao PIB industrial, todos esses setores da indústria, ele totaliza 90% dentro do estado, né? O 10% restante estão distribuídos entre os demais setores industriais. Nesse montante, é um total de 19,4 bilhões, representando aproximadamente 16% do PIB do total do Estado, conforme a Confederação Nacional das Indústrias. Ressaltando que a maioria dos nossos dados foram obtidos nos sites, né, porque todos os formulários encaminhados, a maioria que retornaram preenchidos, foram de indústrias agro-silvopastoris, que é do setor primário, que já foi apresentado pelo Zé Álvaro, e do setor secundário e terciário nós tivemos que buscar a maioria em sites oficiais. Aqui está a explicação da categoria das indústrias que foram levantadas na parte da indústria, que foi a partir do código KNAI. Temos aqui todos os códigos que foram utilizados, apesar de ter algumas indústrias que não se encontram em nossos estados, nosso estado, né, de Mato Grosso, que é do código 10 ao 33.
Isso é só para ter uma ideia do que foi retirado dos empreendimentos geradores dos resíduos agro-silvopastoris. Tá, agora vamos diagnóstico da quantidade de empreendimentos. Quais os bancos de dados que nós utilizamos? A Confederação Nacional das Indústrias, que a última atualização deles foi em 2019, a Fiente, que foi em 2018 pelo site, porque nós tivemos algumas reuniões, solicitamos alguns dados, mas não foram repassados. A do Cadastro Técnico Federal, que é de atividades potencialmente poluidoras, que a atualização é de 2020 também. Da SEMA-Sinlan, que é de 2020. Como que nós fizemos? Nós pegamos todas as licenças válidas, de 2016 a 2020, pela quantidade de anos, né, que é 5 anos, e depois nós mesclamos com o Cadastro Técnico Federal, que é de atividades potencialmente poluidoras. Com isso, nós tiramos duplicatas e licenças vencidas, e quem não tinha solicitado renovação, nós obtemos 557 dados. Dessa quantidade de empreendimentos, nas categorias que estão localizadas em nosso estado, tem a indústria química, alimentícia, metalúrgica, da madeira, que é a segunda parte, que é a secundária, né? A primária ficou com o Zé. A indústrias diversas, que também está descrita lá, são vários outros tipos de indústrias que se classificam naquele código que NAI apresentado anteriormente. A indústria têxtil, da borracha, de matéria plástica, de material de transporte, elétrico e eletrônico, papel e celulose. No total, temos 12 categorias. 54% se encontram na região de Sinop, que é da indústria da madeira, né? Que é a indústria da transformação dessa madeira. Aqui nós temos as categorias das indústrias encontradas pelas regiões intermediárias, como eu disse antes. Aí nós temos um mapinha já lá no documento para olhar a quantidade por tipo de indústria por categoria. Aqui temos a de Cuiabá, de Sinop, de Rondonópolis, Cáceres e Barra do Garças. Nós podemos observar que a indústria da madeira é que possui mais, né? 43,2%, depois de produtos alimentares e bebidas, que é mais na região de Cuiabá, que é de 28,7%. Aqui, para a geração de resíduos, para a quantificação, nós utilizamos o Cadastro Técnico Federal, porque na coleta de dados primários que foram nos processos da SEMA, nós encontramos muita dificuldade em relação aos planos de gerenciamento de resíduos. Ou eles estavam incompletos ou não existiam dados, não existia o plano de gerenciamento, sempre com essa pendência no parecer técnico da SEMA, solicitando para a indústria, né? Para renovação ou para... Sempre tinha essa solicitação. Porém, eles protocolavam sem os dados necessários. Então, nós baixamos esse Cadastro Técnico Federal, que abrange a parte da indústria daqui do Mato Grosso e de todas as indústrias que têm que fazer esse Cadastro Técnico Federal, igual agora, desculpa, vou voltar, que vai ter um manifesto de transporte de resíduos, que começou agora no ano de 2020 pelo IBAMA também, que vai complementar o Cadastro Técnico Federal e o SNIR, que nós também tivemos problema. Então, com isso... Com isso... Não, mas aqui é o detalhe. Nós quantificamos a quantidade de resíduos classe 1 e classe 2. Nós não diversificamos em classe 2A e 2B, e nem a quantidade de resíduo classe 1 por tipo de resíduo, se foi solvente, se foi tinta, se foi alguma coisa. Nós só quantificamos a quantidade para saber mais ou menos o fluxo, o que tem, o que não tem e para onde vai. Aqui nós temos vários dados em toneladas, metros cúbicos e unidades. Não sei. Desculpa, gente, eu esqueci meu óculos. Nossa. Não, piora, professora.
Obrigada. Tá melhor sim. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoem. Só perguntar depois. Isso. O professor Paulo, deixa eu me falar. Tá. Ali nós temos a região intermediária de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá. Mas aqui não dá para escutar? Tá dando para escutar? Tá. Tá, ali nós temos a classe 1, que é alguns exemplos, igual eu manifestei no slide anterior, classe 2, né? Ali de óleos, graxas, gorduras alimentares, gasolinas, óleos de motores, né? E quando se fala em unidades, geralmente é de lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio e de sódio. Tá? Ali nós temos em porcentagem e o NI é não informado. Temos o total de geração de resíduos, que é uma estimativa pelo Cadastro Técnico Federal. Podemos ter mais, provavelmente, porque a maioria das indústrias ainda não fazem essa declaração, né? Somente quando tem exigência do IBAMA, que é em tonelada, metro cúbico e unidade. Aqui, nós temos a quantidade por tipo de indústria, pelo ramo da atividade, né, para a indústria da borracha, de couros e peles, daquele total de 12 indústrias que nós citamos anteriormente, em relação à classe 1 e classe 2. Como foi observado há uns 2 ou 3 slides atrás, o classe 1, que é gerado mais na indústria de produtos alimentares e bebidas, e o classe 2 pela indústria química. Na parte da madeira, também nós temos do classe 2. Ali em Rondonópolis, apresentou mais a geração de resíduos classe 1. Por quê? Porque lá é mais produtos alimentares e bebidas, realmente, se a gente observar na região intermediária, que foi... Está apresentado no documento, mas se vocês quiserem olhar depois, eu abro aqui. Aqui nós temos a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final. Nós fizemos esse mapinha com as principais rodovias do estado, as federais, as estaduais, e nós temos a região de Cuiabá e Rondonópolis para o tratamento e a disposição final desse resíduo. Em Cuiabá, nós temos o nosso aterro classe 2, né, que é para 2A e 2B, só que no estado nós não temos aterro para classe 1. Nós temos apenas armazenamento e transporte para outro estado. Ou então, o tratamento, que é a incineração, que nós temos aqui em Cuiabá, e a blendagem, que é da Centro-Oeste também, que faz, que é lá de Rondonópolis. Ou então, eles encaminham o resíduo classe 1 para Goiás ou Minas Gerais. Como eu disse aqui, nós não temos aterro classe 1. Isso é um problema bem grande, né, na realidade, para as indústrias, porque nós temos um grande estado a percorrer para não ter local para dar o tratamento, né, e a disposição final adequada que é exigido pelo órgão ambiental. Aqui alguns problemas identificados nesse panorama, que foi a deficiência na estrutura da fiscalização e dos controles ambientais dos resíduos sólidos industriais, né? A ausência ou a carência de informações nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos industriais, que nós poderíamos ter um diagnóstico mais atualizado do nosso estado, e nós não obtivemos, pois esses planos de gerenciamento das indústrias não estavam preenchidos corretamente, ou nos dados que nós solicitamos na federação, e diretamente as indústrias não foram respondidos. As atividades licenciadas, elas divergem do número de empreendimentos que foram encontrados no IBGE, na Confederação das Indústrias, no Cadastro Técnico, inclusive no SINLAM, que é da SEMA. Por isso que nós temos números bem divergentes naquela tabela que eu apresentei. Essa deficiência de informações nos bancos de dados acessados, né, nesses órgãos ambientais que nós entramos,
para baixar essas planilhas e poder fazer a comparação. Então, vários órgãos não têm essa deficiência de informação. São vários itens, vários ícones dentro dessas planilhas que estão faltando dados. As pessoas fazem a declaração, mas uma declaração deficiente. Essa dificuldade de acesso às informações do fluxo de resíduos sólidos industriais no nosso estado, porque as indústrias não repassaram, e a ausência de bancos de dados consolidados, né? Porque todos esses bancos de dados que nós acessamos poderiam ser interligados e um validar os dados dos outros. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o professor Paulo para falar da regionalização e a proposição de arranjos intermunicipais. Depois eu volto para falar das datas e finalizar com as perguntas. Dirigido pelo órgão ambiental, é um estudo de regionalização, para se estudar a possibilidade de nós disponibilizarmos possibilidades de aterro sanitário para todos os municípios do estado. Então, a gente se fez esse produto, vai estar aí para apreciação de vocês, numa outra oportunidade, né? Mas esses aterros, basicamente, são para resíduos classe 2. Inclusive, pode receber resíduo classe 2, diferentemente dos resíduos domiciliares, desde que sejam classe 2. Nada impede. O que eu gostaria de ressaltar é que a engenheira Luciana mostrou aqui, certo? Os dados que nós levantamos sobre a geração de resíduos perigosos, classe 1 em Mato Grosso. E se você for olhar o fluxo de resíduos perigosos no estado, você vê que não bate o que nós tratamos com o que é estabelecido como possibilidade de geração. Certo? Nós precisamos urgentemente de soluções para tratamento ou confinamento de resíduos classe 1, resíduos perigosos. Nós já produzimos numa quantidade elevada e os nossos sistemas, o sistema que existe hoje aqui, ainda não possui capacidade para essa demanda. Então, numa dessas apresentações anteriores, a gente comentou sobre a possibilidade de um aterro, de um incinerador de pequeno porte para se trabalhar alguns tipos de resíduos já em Mato Grosso. Talvez isso também pudesse atender a resíduos perigosos, certo? A gente estava falando mais da questão de droga, da questão de animais de grandes portes, da questão dos resíduos químicos de farmácias, de hospitais, né? Não temos. Talvez a gente pudesse pensar nisso. Né? Bem, nós temos no estado, já foi comentado aqui, nós temos aterros sanitários e 4 deles estão aqui mostrados, são aterros privados, certo? Temos um com sede, aterro na sede, na cidade, né? no município de Sinop, mas próximo à área urbana de Sinop, que atende hoje Sinop. Extremamente importante esse aterro naquela cidade. Até o ano passado, Sinop deslocava os seus resíduos coletados, domésticos e comerciais, aqui para o aterro de Sorriso, no distrito de Primaverinha. Eu tenho a impressão que qualquer coisa como 120 quilômetros. E Sinop com uma geração média de 90 toneladas dia. Isso custava por mês ao município de Sinop, algo como 200 e poucos mil reais. Me parece que eram 2.400.000 por ano, o gasto só com o transporte. Então, essa é uma questão também que eu quero enfocar. Aterro
e nós vamos falar nos aterros consorciados, eles são uma bela solução, o aterro consorciado é uma bela solução para municípios, né? Solução intermunicipal muito interessante. Por quê? Porque você tem uma série de vantagens quando se trabalha com aterro consorciado, do ponto de vista de custo de investimento, do custo de instalação, custo de operação, custo de manutenção, possibilidade de se estabelecer uma estrutura gerencial, operacional, mais profissionalizante, né, mais profissional, né? Essas coisas são vantagens, mas tem um fator limitante, é a distância. Se o município estiver muito longe do aterro, né, eu termino inviabilizando, isto é, todas essas vantagens não conseguem fazer face ao custo de transporte do resíduo. Tá? Hoje aqui, esses aterros que servem em várias cidades, se vocês fizerem uma pequena análise, vocês vão ver que tem município aí que estão a mais de 300 quilômetros. Então eu me pergunto, será que ele leva para o aterro todo o resíduo gerado? Ou mesmo os resíduos coletados? Certo? Por quê? Porque é um custo absurdo. Posso interromper? Claro, claro, claro. Só uma pergunta, esses aterros são aterros de resíduos industriais ou de todos os resíduos? Não, não. É isso que eu comentei aqui. Esses aterros são resíduos domésticos, eu estou falando aí. Certo? Mas eu estou vendo aqui... O único aterro industrial que nós temos aqui, de resíduo industrial, é o CGR aqui em Cuiabá. Não, mas certo? é que eu estou vendo aqui, Colíder não aparece com aterro sanitário, lá tem. Colíder? Sim. Onde é que está? Está aqui, Não. Colíder. Sim, Colíder tem. Olha, professor Paulo, posso falar um minutinho? Ah, sim, claro. Então, Colíder está na situação de outros municípios que estão com problema no licenciamento, assim como Tangará tem um aterro sanitário, Colíder também tem um, e aí eles estão com problema no licenciamento, não está renovada a licença, então está com licença vencida, mas existe sim um aterro sanitário em Colíder. Sim, desde 2008. Professor Paulo, o senhor Celso é o atual prefeito de Colíder. Eu fui prefeito de 2005 a 2012. Justamente na época, né, da inauguração. Exato. Então, Celso, aqui o nosso critério foi só colocar aterro operacional e licenciado, né? Então, não bastava operacional. Essa era a questão. Só para dar um exemplo, nós temos aqui, hoje, a SEMA, o município normalizou o sistema de licenciamento dele, Campo Novo, Campo Verde. Há coisa de 2 semanas. Não está aqui, mas Campo Verde voltou a, digamos assim, ter o licenciamento do seu aterro que estava suspenso. Não, certo? Tudo bem. É que eu não sei como está a licença lá, porque ele foi inaugurado com todo licenciado em 2008, né? Mas o meu período de mandato terminou em 2012, então de lá para cá não sei, né? Realmente. Tá. Esse aterro a gente conhece bem, foi um esforço do município, da SEMA, exatamente para consolidar esse aterro. E esteve uma engenheira à frente que foi bastante responsável pelo sucesso também da operação do aterro. Claro, exatamente. Com o prefeito, eu quero dizer para o senhor o seguinte, gestão de resíduo sólido no município, antes de tudo, é vontade política. Sem dúvida. Certo? Se você tem recurso, mas não tem vontade política, o sistema é precário, o sistema naufraga. Antes de tudo, é vontade política. Então, esse é um dos grandes desafios que o plano propõe. Exatamente. É incitar, né, essa consciência de sustentabilidade nos municípios. Deixa eu aproveitar, já que eu entrei no assunto, contribuir mais um pouco. Porque hoje eu estou no governo, eu estou como secretário adjunto de desenvolvimento do ecossistema empreendedor. Mas eu fui convidado pelo governador para reestruturar os consórcios de desenvolvimento regional
para trabalhar uma série de ações de forma consorciada. E nós já estamos finalizando a reestruturação de todos os consórcios de desenvolvimento regional, que são 15 no estado, e um dos assuntos é resolver o problema do resíduo sólido. E o estado já está colocando recurso para ajudar, né, ou seja, ajudar a custear os projetos, né, de gerenciamento de resíduo sólido via consórcio. Então, onde vai ser de forma consorciada, vai ter o apoio financeiro do Estado também para solucionar esse problema. Celso, e eu que estou na coordenação desse trabalho. Né? Que bom que você faça essa colocação. Então, vou fazer um breve parênteses aqui na apresentação para comentar essa questão, que eu acho de suma importância. Primeiro, o exemplo de aterro. Me lembrei agora, você falou de Colíder, Cuiabá. Cuiabá é um exemplo típico. Há alguns anos atrás, nós tivemos um investimento num sistema de tratamento e disposição final de rejeitos que o governo do estado investiu pouco mais de 7 milhões de dólares. À época, foi o maior investimento que se fez nesse país em função da massa de resíduo trabalhada nesse aterro. Esse aterro teve um sem número de problemas, certo? Teve um número de problemas. Superou esses problemas e começou a operar como aterro sanitário. Hoje é lixão. É o maior lixão que nós temos no estado, certo? Eu quero crer que faltou sensibilidade ao poder municipal, né? Porque essa coisa foi anunciada, muito tempo anunciada e naufragou. Então, é preciso realmente superar essa realidade. Como é que nós vamos fazer? Então, é muito importante o gestor municipal ter sensibilidade para essas questões. A outra questão, e esse era o parêntese, e você falou sobre os consórcios. Nós, Universidade Federal de Mato Grosso, em convênio com a FUNASA e com o próprio governo do estado, à época a CECID, Secretaria de Cidades, nós, juntamente com os municípios, elaboramos 108 planos municipais, 111 planos municipais de saneamento. Né? Certo. Lá foi? Colíder foi? Foi, né? Foi. Inclusive Colíder. Inclusive Colíder. Certo? Então, nós usamos como estrutura de planejamento os consórcios. Sim. Né? Os consórcios. Neste caso, você pode... Lá em Colíder foi de forma individualizada no município, porque na época não existiam os consórcios ainda. Nós elaboramos o projeto em 2005, né? Em 2006 começamos a implantação, inaugurado em 2008. No caso dos aterros que nós estamos... Nós tivemos aqui a semana passada a reunião com a Sinfra e a MTPAR, exatamente para discutir essa regionalização de aterros. Certo? E saímos daqui, me parece, por tudo o que aconteceu, que houve um alinhamento. E eles devem pensar em termos desta proposta do Estado. É bom, mais uma vez, destacar que essa não é uma proposta da universidade, essa não é uma proposta da SEMA. Este é um plano, né, de Estado. Né? Sim, o pessoal da Cifra está trabalhando junto comigo. Né? Exatamente. Bom, então, para dizer o seguinte, Celso, que nesse plano... antes desse, é o maior. Não tirou. Ai, meu Deus. Tá, deixa. Vai para o outro. Dá de você incluir o outro lá, que tem todos, que tem os círculos? Então, o senhor fala aqui, depois eu abro lá a outra apresentação. Não, abre primeiro a outra apresentação, que é o primeiro. Bem, então nós fizemos nessa regionalização 3 níveis de planejamento. Um primeiro consórcio envolvendo 17 regiões geográficas imediatas, certo? Com as sedes municipais das regiões geográficas imediatas, que conseguiu congregar esses 17 arranjos,
84 dos 141 municípios do estado, envolvendo uma população de 2.300.000 pessoas. Certo? Fizemos um segundo estágio. Nós não estamos vendo essa projeção. Um minutinho, houve um problema técnico aqui. Já vai estar em tela. Né? Enquanto isso, eu vou avançando com a questão. Mas o que acontece? Nesse primeiro arranjo de 84 municípios em 17 aterros, nós não pudemos contemplar, em função de distâncias muito grandes ou de falta de infraestrutura rodoviária, pavimentação mais exatamente, nós deixamos de contemplar o restante dos municípios. Então, nós fizemos um outro arranjo contemplando esses municípios que faltaram, que não puderam participar do primeiro arranjo das 17 regiões intermediárias. Certo? Então, aí a gente contemplou 34 municípios em 13 arranjos. Mesmo assim, Mato Grosso, com um estado de extensão muito grande, 900 mil quilômetros, existem municípios que ficam longe de tudo. Né? Então, também tivemos que fazer as soluções individualizadas. Então, ficaram 23 aterros em soluções individualizadas. Muitos deles, olha aqui, aqui já está, não está para mim, mas não está para vocês, aí um minutinho. Sem problema, nós passamos outros. Eu acho que vale aqui, nós estamos com o Celso aqui, responsável pelo setor, então vale essa discussão, Celso. Eu queria aproveitar, aqui, o IBGE estabelece 5 regiões intermediárias. As 5 regiões intermediárias têm 18 sedes de regiões imediatas. Nós estabelecemos o estudo nas 18 regiões intermediárias, porque são municípios que têm uma maior infraestrutura, uma maior população e são capazes de agregar em torno de si essa possibilidade de aterro, certo? Mas, das 18 regiões intermediárias, a gente vê que tem 3 regiões que têm sedes duplas. Então, na verdade, são 21. Estudamos essas 21. Essa circunferência que aqui está, exatamente, ela tem um raio de 100 quilômetros. Por quê? Porque a gente estabeleceu que a distância máxima que o município pode transportar para ser economicamente viável são 100 quilômetros. Mas acontece que vocês veem aqui que tem municípios que ficaram fora, foram objeto desse segundo arranjo, certo? E também, às vezes, dentro da região de estudo, aqui dos 100 quilômetros, houve municípios que ou estavam a mais de 100 quilômetros em função da sinuosidade da via, ou estavam a mais de 50 quilômetros por via não pavimentada. Foi uma outra restrição que a gente fez. Porque a gente sabe que se estiver longe, com estrada não pavimentada, uma época do ano vai ter problema em levar ao aterro. Certo? Então, o que eu quero dizer, Celso, volta lá. Então, essas foram as 17 que contempla 2.300.000 pessoas, né? Já é extremamente interessante em Mato Grosso. Sim. O segundo arranjo... Vai. Aí, o segundo arranjo são esses que contemplam 34 municípios, certo? Agora, como é que eu vou fazer aqui com Rondolândia? O senhor conhece muito bem. Vila Rica, Cocalinho, e assim vai. Longe de todo mundo, distante. Foram soluções individuais. E aqui neste miolo, você vê aqui, né, nós temos alguns buracos que tem infraestrutura de rodovia. Então, você também não pode ir. Aí você passa para o outro? Não, vai rápido. Vai. Não, então é esse anterior. Aqui. Esses são os individuais. Olha só, Rondolândia aqui, na ponta aqui de vocês, certo? Cocalinho, Vila Rica. Então, aqui foram 23.
que certamente poderão diminuir bastante, ser agregado aos outros, desde que nós melhoremos a nossa infraestrutura. Mas aí vem a questão, Celso. Isso aqui não pode ser pensado em termos do consórcio de desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos um problema de distância. Então, se nós pensamos em termos de consórcio, às vezes eu tenho um consórcio aqui, o meu aterro desse consórcio está longe de mim, e eu tenho um consórcio vizinho com o aterro ao meu lado. Então, aí a gente foge da questão do consórcio de desenvolvimento, porque o fator limitante... É um consórcio de resíduo sólido, né? Sim. Que é extremamente importante, inclusive nessa questão de estudar toda a questão de custo, de terceirização, de concessão. É extremamente importante se pensar em consórcio realmente de municípios. Tá? Basicamente, essa é a minha apresentação. A professora Eliana agora vai colocar aqui umas atividades que nós temos. Sim. Estão demandando aqui, Celso, que nós podíamos já aproveitar e fazer uma demanda para você. Não só o programa de futuro de pavimentação no Estado, isso que o governo lançou há poucos dias de 9 bilhões, como também o planejamento das ferrovias. Certamente essas coisas vão influenciar muito. É claro que não é para agora, mas vão influenciar. Claro, a pavimentação vai ser logo, mas eu digo as ferrovias demoram um pouco mais. Seria interessante para a gente poder incluir isso no nosso planejamento, certo? Mas os traçados das ferrovias já existem, né? Então, mesmo que ela demore um pouco, mas ela já existem os traçados, né? Nós temos só falando em cidade, nós sabemos as cidades, mas não conhecemos o traçado. A Ferrogrão já tem um traçado, a FICA... Professor Sérgio, isso não poderia ser um assunto específico de uma determinada reunião? Sim, com certeza. Eu quis adiantar, porque, na verdade, o que eu quero dele é o contato dele para me fazer no privado, certo? Mas eu já quis adiantar. Ok, eu posso pegar seu telefone, Celso, com a Denise? É o mesmo. Eu não tenho aqui nesse aparelho. Eu pego, então, com Denise, por favor. Ok. Tá? Obrigada. Tá. Veja bem, eu vou passar agora a palavra para a professora Eliana para falar sobre as reuniões e a programação futura que nós temos em relação a isso. Um minutinho. Obrigada. Então, a ideia, né, dessas reuniões temáticas é a gente poder fazer essa conversa aí mais próxima com todos, né? E dizer que temos um documento preliminar que está disponível agora no site, a gente só vai mostrar aqui, né? E a ideia é que esse panorama preliminar que vai estar disponível lá no site, vocês possam fazer a leitura, as contribuições que entenderem serem importantes constar no panorama, tá? Pode entrar. E a gente dá aí um prazo até dia 12/4, ou para vocês nos mandarem, ou, como foi falado aqui, se necessitar de reuniões específicas com a nossa equipe, estamos aqui disponíveis para atender a essa reunião, irmos na secretaria, ou vocês virem aqui, ou fazer de forma remota, enfim, da forma que for possível, tá? Esse material agora a gente conseguiu disponibilizar, você tem um ícone ali, reuniões temáticas, dentro das reuniões temáticas tem um panorama, que é esse documento na íntegra, né, chamado de panorama preliminar, é só clicar e baixar ali, ele está disponível. Também tem as apresentações, né? Todas essas apresentações que foram feitas ao longo desses dias, de 25 até agora, vão estar disponíveis, eu acho que já estão todas, né? Se não tiver, já vai estar todas. O outro ponto importante são os questionários, que
a forma que cada um do setor tem como avaliar esse trabalho, né? Dar uma validação, saber se ele contempla os assuntos, e caso isso não atender, que vocês nos mandem por escrito essas contribuições, tá? Tem um e-mail de contato ali para vocês devolverem, e também nos acessarem, né? Telefona, fala, enfim, toda forma para que a gente consiga construir um documento mais que traduza mais essa realidade. E também essas reuniões aqui estão gravadas, né, e vão estar disponibilizadas também, linkadas ao nosso canal do YouTube. Tá? Então, a gente só fez essa breve aqui, destaque nesse sentido. E aqui eu gostaria até de fazer assim, da equipe do projeto, fazer o reconhecimento, quando a gente fala, a Gisele lá fala, da importância da inclusão da universidade nesse processo de elaboração, porque a universidade permite com que a gente tenha, né, use toda essa infraestrutura que ela apresenta, né, de tecnologia, que estamos localizados aqui no auditório da Secretaria de Tecnologia, coordenado pelo professor Alexandre. Temos uma equipe, né, ainda que pequena, mas temos uma equipe que dá todo o suporte aí, agradecer, né, ao nosso incansável, né, Wesley, que é incansável, de noite você pode falar com ele está te mandando resposta, e toda a nossa equipe. Mas dizer assim, um pouco como é o papel da universidade quando ela se insere nesses projetos. Ela entra de corpo e alma, ela entra com tudo que ela possui, né? Se a gente fosse mensurar essa contrapartida que a universidade dá. E talvez a maior delas, incontestavelmente, é poder oportunizar para os nossos alunos a participação em projetos dessa envergadura, que com certeza tem um diferencial na formação profissional desses meninos, né? Carinhosamente a gente chama assim, e que nos ensinam a cada dia. Então, eu gostaria só de fazer esse destaque da felicidade que a universidade tem de participar desses projetos, tá? Bom, então aqui, ó, tá dado aí o recado, como vocês nos acessarem, fale conosco, né? Enfim, todas as formas. Use a SEMA, fale com a SEMA e fale com a gente. E aí abrimos para outras contribuições. Aqui a Luciana fez um destaque especial aí, a questão dos resíduos industriais. Aí temos o Álvaro da FIENTE, outros membros, né? Temos no Raila também da MM, enfim, a gente está aqui disponível para ouvir vocês. Obrigada. Boa tarde a todos, Alexandra aqui. O Ricardo teve que sair e pediu para eu organizar as perguntas, né? Aí eu gostaria que vocês colocassem, manifestassem no chat quem quer falar, né? Daí a gente vai falando conforme a ordem, e enquanto isso eu vou lendo o que tem no chat, pode ser? Vamos lá. Pode sim, claro. Pode sim. Então, a primeira pergunta aqui que nós temos é da Cristina, está lá na salinha da Swims. Porque algumas indústrias foram diluídas nas atividades agropastoris. Dessa maneira, os valores não estariam representando o segmento corretamente. Nós utilizamos a classificação do Plano Nacional que está para consulta pública e ser aprovado. Então, é a mesma classificação de agro-silvopastoril para industrial. Foi essa a divisão que nós fizemos no plano estadual. A Cristina quer falar alguma coisa a esse respeito, Cris? Então, eu acho que ficou muito generalista, né, o termo resíduos industriais, que parte das indústrias não são na indústria, é na agropastoril. Não sei, desculpa a minha interferência, né, só para eu entender.
Eu estou falando como um leigo lá fora que vai ler. A indústria, então, não gera tudo isso de resíduo? Gera, mas é que ela está diluída em duas frentes, né? Uma na agro-silvopastoril e outra em transformação, indústria de transformação, outro termo, não sei. Mas quando deixa tudo resíduo industrial, eu entendo que é tudo. Que é todas as indústrias estão lá, olhando o título, tá? Não o conceito, como vocês fizeram o trabalho, não é isso que eu estou questionando. Lendo grosseiramente o título resíduos industriais, eu coloco dentro desse título todas as indústrias. E quando não é assim, só para o melhor entendimento, para quem está lá fora, igual a mim, não sabe como que está, se não sabe, então tem que saber isso, né? Ou se há algum conceito, uma explicação dentro disso, né? Voltando à resposta, toda a explicação da separação dos resíduos agro-silvopastoris com os industriais, que já são da parte secundária e terciária, está dentro do panorama explicado toda a classificação que foi utilizada. Então, assim, essa quantificação de resíduo que eu demonstrei aqui agora, que eu apresentei, foram só da indústria de transformação mesmo, da secundária e da terciária. Do agro-silvopastoril foi apresentado, se eu não me engano, na terça-feira. Sim. Terça-feira, Se você juntar toda a quantificação... Só uma questão de terminologia, só para uma questão de terminologia, para ter um melhor entendimento do que nós estamos falando. Sim. Então, se você juntar toda a quantificação que nós fizemos, eu e do Zé, porque lá no panorama, quando você for ler certinho, que é a classificação desse plano nacional que está para consulta pública e aprovação, que vai virar o plano, a política nacional, o plano vai virar a política, correto? Isso tudo você vai ter lá, e a gente está seguindo isso para não divergir depois dessa classificação, porque se a gente faz essa divergência, a gente vai ter se você se recorda da lei estadual, ela tem uma outra classificação que não é a nacional, que foi dos inventários dos resíduos industriais que não foram para frente aqui no estado. Então, por isso que a gente não teve uma quantificação anterior. Então, com isso, a gente teve essa decisão de metodologia de adequação com a política nacional e o plano que está em consulta pública. Acho que... Ok. Mas voltando, Cristina... Eu quero que isso fique claro depois, para que toda a sociedade também seja claro, límpido, todo mundo entenda o que está acontecendo, né? Só isso. Mas tudo bem, a gente vai lendo. Eu tenho que ler realmente esse material, eu vou ler esse material e eu vou fazer a minha contribuição, né? Mas, tipo assim, é isso, eu já falei, né? Isso não ficou muito claro, assim, de cara, assim, qualquer um que lê o papel não entende isso. Então, o cara tem que estudar muito antes para poder entender esse plano, né? O cara tem que ser fera nisso, né? E o objetivo na audiência pública é que ele alcance o máximo de pessoas possível. Os entendidos e os desentendidos, né? Para que todo mundo possa contribuir, né? Senão não vai ser de exclusão e não de inclusão, né? É só essa a minha preocupação, né? Procede, Cristina, mas a questão é que isso já foi colocado quando nós apresentamos os resíduos agro-silvopastoris. Foi colocado como é que foi feita essa divisão. Isso, né? Eu nem participei, porque eu achei que nem era para mim, eu vim só no industrial, porque eu achei que só ia rolar para mim no industrial, para você ver como eu não estava entendendo mesmo o negócio, né? Se você somar, vai ter exatamente... Você entendeu? Se eu soubesse, essa área me interessa, eu vou nessa. Mas, mais uma vez, é o seguinte, nós estamos com o Plano Nacional em fase de validação. Então, nós resolvemos seguir esse procedimento, certo? Para que a gente não ficasse fora tão logo seja validado o plano, certo? A gente está seguindo exatamente a recomendação que está no Plano Nacional. E, Cristina, é importante a gente colher essas dúvidas, e até tem sido uma preocupação nossa, até no início desse documento, a gente fez um prefácio tentando explicar um pouco isso, facilitar a vida. Agora, a sua observação pode nos ajudar até esclarecer ali
para que no momento que o leitor, independente quem ele for, qual é a formação, ele consiga compreender. Então, acho que agradecemos aí essa pontuação, porque o objetivo é, sim, ter um documento claro que transmita para as pessoas aquilo que está acontecendo, né? Nós não podemos ter zonas de conflito nem da compreensão, né? Vai ter conflito de outra coisa, mas da compreensão não pode, né? Então, essa sua observação nos ajuda muito, porque nos faz olhar lá nessa introdução, nesse prefácio que fizemos, para fazer esse destaque, tá bom? Então, fica tranquilo. E a questão básica, gente, é isso aí, nós precisamos ouvir. A gente já fez a nossa parte aqui com o que nós tínhamos, e agora devolvemos a bola para vocês. E esse é o momento de ouvir essas considerações, aquilo que não está claro. Também é evidente que nós fizemos uma apresentação, a apresentação ela é resumida, né? Mas de posse desse documento, vocês podem sim fazer as pontuações, tá? Então, essa é a necessidade. Tem outras perguntas, né? Vamos lá? Oi, tem sim. Pessoal, eu vou ter que me retirar, que eu tenho um outro compromisso, mas estou à disposição, que eu puder colaborar, estou à disposição. Obrigada, Celso, pela participação, viu? Muito obrigada, agradeço. Obrigado. Obrigado, já passamos seu telefone, Celso, para o professor Paulo. Combinado, obrigado. Tem uma outra informação aqui no chat do Rodrigo Cruzara, da Sind Reciclo, né, informando que temos blendagem em Cuiabá e Sinop também. A Nádia, né, falando que, salvo engano, o processo de autoclavagem não trata de resíduos industriais. Em Sinop, a propósito da informação do Rodrigo, em Sinop, quem está fazendo esse serviço é a Canaã? Olha, eu não tenho essa informação. Não sei se o Rodrigo está aí ainda. Eu acredito que é a Canaã. Eu não tenho conhecimento. Mas tem Rondonópolis também, Cuiabá. Paulo, a de Sinop e Canaã também. Canaã Norte. Isso. E temos em Cuiabá, na verdade, em Santo Antônio, tem uma blendeira. Em Rondonópolis também tem outra. E normalmente o pessoal encaminha o blend para cimenteira, né? E aí a Nádia faz a observação aqui que o processo de autoclavagem não trata resíduos industriais, né? E ela continua, acho que as capacidades operacionais das empresas que prestam esse serviço de coleta, transporte e tratamento deveriam ser consultadas. Essas informações a SEMA possui. Gostaria de saber se foi levado em consideração. Nádia, com certeza. Nós fizemos a consulta a todas as empresas que trabalham com resíduos, operam a questão dos resíduos em Mato Grosso, né? E felizmente, das empresas, na grande maioria, tivemos informações, boas informações, para que a gente pudesse fazer esse cenário da possibilidade do tratamento, tá? Não só de resíduos de serviço de saúde, mas como de resíduos perigosos. Com certeza. Ok. A Cristina pergunta, desses aterros e essa configuração irá receber resíduos de origem industrial? Como eu coloquei aqui, são resíduos classe 2. Então, com certeza, ele pode receber o resíduo classe 2 da indústria, né? Vai depender aí do caso de quem está gerenciando, de quem é responsável pelo aterro, não tem inconveniente, certo? Como também a proposta da autoclavagem, que fizeram a pergunta antes, a autoclavagem, na verdade, é para inertizar microbiologia. Se você tem um resíduo de serviço de saúde infectante e você autoclava, inertiza a biologia, ele pode ir para um aterro classe 2, sem problema nenhum, certo? A Nádia continua, né? Aterro sanitário não é uma boa alternativa em se tratando de resíduos industriais, porque tem outras alternativas já em operação no Estado. E ela continua falando, os aterros sanitários que não estão com a licença vigente, mas em operação,
pois devem estar em processo de renovação. Não deveriam ser considerados? Essa é uma questão de opção. A gente não considerou. Por quê? Porque a gente nunca sabe, né? O histórico nosso de aterro sanitário é de virar lixão, abandono. E nós temos mais de 30 exemplos aqui no estado, certo? Então, a gente optou por que está operacional. O que nós vamos fazer é, por exemplo, Campo Verde voltou a ser operacional, nós estamos em tempo, vamos incluí-lo, né, no estudo, certo? Mas aquele que continua sem licença é muito delicado, viu? É muito delicado. E, na verdade, isso é uma própria discussão com a própria SEMA, né? A gente não incluir aquilo que não está legalizado, né? Mas eu gostaria de voltar aí. Com certeza, quem falou aí sobre a destinação de resíduo industrial em aterros, olha, aterro sanitário existe em alguns países que está até em desuso, certo? Quando a gente propõe aterro sanitário para Mato Grosso, é em função de custo da solução, porque nós temos soluções melhores. A questão é saber se cabe, né, na realidade do município, se nós temos estrutura para bancar algumas soluções que possam gerar mais gastos, certo? No caso específico do resíduo industrial, ontem a apresentação do agro-silvopastoril foi um exemplo, a grande maioria do resíduo é valorizada, certo? É valorizado na própria sede da geração. Outras são transportadas são transportadas para ser tratadas em uma outra cidade, em outro empreendimento. A indústria faz a mesma coisa. Na verdade, historicamente, a indústria sabe quanto que custa o seu processo. Então, a indústria, sempre que é possível reciclar, ela recicla. Nós temos exemplos clássicos, siderúrgica, metalúrgica, indústrias de vidro, né? Por quê? Porque sabe que é importante a reciclagem, né? Nós temos no Brasil um exemplo clássico que são os metais, né? O próprio plástico, né? O papel. Então, na verdade, essa é uma opção em função da realidade, da tecnologia, do porte, da indústria, né? Mas a ideia foi colocada, foi discutida hoje aqui de manhã. Reciclagem é a quarta opção na política de resíduos. Primeiro é não geração. A gente não gerar. O bom resíduo é o não gerado. Segundo, né, é minimizar a geração. Terceiro é reutilização. Só em quarto lugar a gente tem a reciclagem. Então, é muito bem pensada essa questão de prioridades na política nacional. Concordo com você, Nádia. Ok. Bom, a próxima pergunta aqui é do Rubens, Anunciação, falando em Campo Verde, né? Sobre o custo de coleta e tratamento dos resíduos industriais com características domiciliares, os municípios estão estabelecendo taxa diferenciada? Olha, você está dizendo quando esses resíduos perigosos vai para um aterro ou para um sistema que o receba, né? Eu acho que ele está falando resíduo classe 2 mesmo, né? Com característica domiciliar. Classe 2? Claro, o Paulo colocou uma questão que eu achei muito interessante, da importância dos consórcios municipais. A gente ainda vê no Estado, eu não sei se hoje está assim, até porque houve um embate muito grande com o Ministério Público, certo? Municípios levando resíduos para aterro consorciado e tendo cobranças de custo diferenciada para o mesmo volume, para a mesma massa de resíduos. Isso aí é típico de falta de um arranjamento entre os municípios. Quando eles se organizarem melhor, eles vão trabalhar essa questão de um custo único para todo o município. A gente, inclusive, sabe que quando um aterro privado se instala e ele tem uma pequena massa de resíduo recebendo uma pequena massa, esse custo normalmente é maior. Com
a escala, o aumento da escala, a tendência é você reduzir o custo, né, do recebimento dos resíduos municipais. Então, essas questões, infelizmente, quando tratada individualmente, pode gerar custos. Só aproveitando, já coloco uma outra história. Aterros terceirizados, certo? Em que o poder público entrou com toda a infraestrutura, certo? E a cobrança, né, para o gerenciamento do aterro tem preço quase igual a preço do aterro da iniciativa privada. É preciso discutir essas coisas, é preciso estabelecer composição de custo. Ok? Essas coisas a gente tem observado no Estado, né? Não vai ser objeto de discussão nossa no plano, mas é questão de organização dos municípios, né? Equipe técnica que trabalhe composição de custo, né? Para que consiga discutir na hora de uma licitação, de uma terceirização, né? Acho que nós não temos mais questionamentos aqui no chat. Alguém mais quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Álvaro da Fiende, eu posso falar um pouco? Pode sim, Álvaro. Bom, primeiro, dar os parabéns aí pelo trabalho, né? A gente sabe que foi muito árduo compilar esses dados, ainda que eu fiquei surpreso aí com essa... Não sabia, vou confessar sobre essa questão aí do Plano Nacional, de juntar resíduo da indústria com o agro, silvo, pastoril, é algo bastante desconfortável, né? Porque ontem, quando assisti a apresentação e vi lá o que o agro produz, é algo assim, bastante impactante, aqueles valores, né? E quando e aí eu fiquei numa insegurança. Por exemplo, a palhada do milho foi considerado resíduo? Provavelmente foi, né, professor? Sim, claro. Então, a gente precisava até pensar, porque hoje palhada de milho não é mais, talvez não seja mais resíduo, seja um insumo, né? Então, olha, veja bem, Álvaro, nós vamos lá na literatura, tá? Na política. Resíduo é que tem valor agregado, certo? Então, é só uma questão de retórica. Você fala de insumo, eu falo de resíduo. Né? Para mim, seria problemático se eu chamasse a palhada de rejeito. Tá? Então, ok. Então, estamos falando a mesma língua. Beleza. E a Cristina colocou aí, eu não vi ainda, a Redenildes acabou de falar para mim que tem aí, parece que são 400 e poucas páginas o panorama, né? Eu não tenho... Eu não baixei, em torno disso. Vai dar uma boa leitura para vocês. Eu vou dar uma olhada. Agora, o que a gente fica também um pouco apreensivo só com esses prazos, né? Eu sei que não é culpa de vocês, é questão contratual, é questão de prazo também para entregar verba, mas imagina só, se a gente terminar todas essas reuniões, na sexta-feira nós estamos falando de 7 dias para olhar todo esse material rico que vocês produziram, né? Me parece pouco demais, né? Até porque a gente tem uma série de outras atividades que conflitam, né? Mas eu sei também que não é culpa desse prazo tão condensado, vamos dizer assim, né? Até porque é algo relacionado a prazo para cumprimento e emprego do dinheiro, né? Do financiamento, vamos dizer assim. Mas se puder, professor, esticar um pouco mais isso, seria bem interessante, tá? Mas é só um... Sim, claro. Na verdade, Álvaro, nós vamos ter também a disponibilização por 30 dias na consulta. Nós estamos fazendo aqui uma discussão, uma apresentação setorial. Isso aqui não é audiência pública. Na audiência pública vai estar disponível para vocês por 30 dias. Está entendendo? Ainda que seja assim, isso está bem entendido, né? Mas ele precisaria de um prazo maior, né? Quando o senhor dá 7 dias, o senhor está falando, na verdade, 5 dias úteis. É só uma observação. É claro que no momento da audiência a gente vai poder discutir isso
com mais prazo, vamos dizer assim, né? Uma última pergunta. Vocês chegaram a considerar a proposta do zoneamento socioeconômico nesse estudo? Ele é um dos pré-requisitos para o nosso planejamento. Ele acontece exatamente agora, na fase de cenários de referência, certo? Para que a gente possa levar. Agora, o que nós estamos apresentando para vocês é só o panorama. Nós estamos trabalhando esse documento agora, certo? Então, não é só o panorama socioeconômico, ambiental, é também o plano plurianual do governo, certo? São todos documentos que a gente leva em consideração. Só para me finalizar, professor e professora Naninha, vocês estão fazendo um panorama, qual que é o segundo passo? Prospectivas e cenários de referência, né? Exatamente. Álvaro, a gente vai voltar ali. Vamos voltar. É importante, né, essa sua pergunta, porque é lá no início. Não está movendo. Ela foi apresentada como segunda lâmina. A segunda que a gente mostra os produtos. Não tem problema. Inclusive, se puder colocar a projeção para todo mundo, professora? Já estamos colocando. Mas, enquanto isso aparece na tela, Álvaro, esses prazos, né, essa reunião temática, por exemplo, é algo que, teoricamente, ela não teria que acontecer, porque a gente teve aquele levantamento de dados anteriores, contato com todas as instituições. Mas, diante da necessidade e muita, assim, o retorno em muitas tipologias bastante limitado, a gente entendeu que precisávamos anteceder as audiências de ter algo que fizesse com que oportunizasse as partes interessadas que lessem esse documento, avaliassem, sugerissem aquilo que é importante. Então, 440 páginas realmente é bastante. Mas a gente foi fazendo, só para dar uma dica, esqueci de falar isso, nós fizemos um documento que, na página inicial de cada tipologia, a gente faz um resuminho, tá? Se você quiser entender tudo, você dá uma lida. Mas a sua questão é da indústria. Você vai lá e, naquele documento, você mergulha nas 70 páginas, não sei quantas que... Não dá, dos resíduos industriais. Aí você fala, puxa, mas eu queria ver também lá do agro-silvopastoril. Aí tem lá também um resuminho, se você não quiser entrar no texto como um todo. Então, a gente foi tentando facilitar isso para que o leitor, ele mergulhasse naquilo que é essencial, mas ele não perdesse o contexto geral. O que facilitaria muito esse feedback de vocês em um tempo menor. A gente falou lá de 12 de março, mas alguma coisa esticada também, a gente está aqui. O importante é que a gente tenha esse acesso. Agora, o que é que tem que ficar claro? As audiências por regiões estão marcadas 12 a 16, 12, 13, 14, 15, 16 de abril. A nossa ideia é colocar o documento já consolidado com essa avaliação dessas reuniões temáticas dia 1º de abril. Então, a gente tem que ter um tempo mínimo para receber, escrever, processar isso e disponibilizar. Mas, e muitas vezes, vocês possam falar, olha, eu quero falar com vocês, eu quero reunir, trazer tudo aqui para vocês. Ótimo, porque a gente acata, eu tenho este documento que eu quero mandar para vocês. Pronto, não tem problema. E caso a caso, a gente vai particularizando e o nosso objetivo é consolidar, é ter um documento mais robusto, tá? Daquilo que nós não conseguimos acessar. Se não tem, hoje pela manhã, falamos aí com o Rodrigo, do Sindi Recicle, né? Rodrigo, né? E aí colocamos
essa importância, né? Nós encaminhamos um questionário e a devolução foi muito limitada e muito superficial, né? O que compromete enxergar a situação do sindicato, das empresas de reciclagem no texto. Então, a gente precisa absorver isso, né? Então, propusemos de ouvi-lo de forma de trazer esses quantitativos. Para nós, não interessa se a empresa é A, B, C, D, E, F, nós não queremos nominar ninguém. A gente quer caracterizar e quantificar para entender esse universo. Então, da mesma forma, a gente fala isso para vocês, né? Mas essa preocupação que você teve, a gente também teve, de ser um documento muito extenso, e aí usamos dessa estratégia de sintetizar, fazer um resuminho de cada tipologia, para que o leitor falasse, isso me interessa, então, já sei, então eu sei que vou encontrar aqui, ou não, isso não me interessa, eu passo adiante, tá? Talvez isso possa facilitar. Nós sabemos que há uma limitação, mas nós também estamos com a faca no pescoço. Tá bom, Naninha, obrigado, professor Paulo, tá? Vamos trabalhar, tá bom? José Álvaro, da UFMT, só para fazer um esclarecimento aí para o Álvaro e para a Cristina, nos seus questionamentos, com relação a essa possível duplicidade de geração de resíduos industriais. Tá? Eu sei que vocês são do setor da indústria e, por isso, estão assistindo a essa apresentação. Mas eu gostaria que vocês arrumassem um tempo para ler o panorama de resíduos sólidos agro-silvopastoril, que eu explico de forma bem clara até onde que eu vou com relação à geração dos resíduos industriais, tá? Porque a definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que é resíduo da atividade produtora até as agroindústrias associadas. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, com relação à madeira, a madeira foi, na estimativa que eu fiz, do panorama nosso, ela computou resíduos da extração, tá? Tanto de manejo como de reflorestamento, os resíduos da transformação primária, que seria o desdobramento, tá? Então, a partir dali, já seria no setor industrial, que seria o beneficiamento quando você vai produzir móvel, produzir outros produtos de segunda e terceira categoria, nesse sentido. Tá? Por exemplo, quando você vai lá ler como é que foi feita a estimativa de geração de resíduos na lavoura de soja, na lavoura da agricultura, esses resíduos que você assustou aí com o volume, Álvaro, se refere realmente ao resíduo da planta, inclusive. Tá? É um volume muito grande, mas é um volume que, normalmente, 90% deles já são reaproveitados, como disse o professor Paulo, na própria incorporação no solo para melhoramento, inclusive. Né? No nosso panorama, nós destacamos, inclusive, um item que fala do potencial energético que tem esses resíduos. Então, os resíduos que não são incorporados no solo, eles podem ser aproveitados para a produção de energia. Na agroindústria, na indústria do etanol, por exemplo, nós calculamos lá quanto é que se gasta de madeira para se queimar na caldeira para calcular, para produzir determinado volume de etanol. Você entendeu? Então, é mais ou menos assim. E no agro-silvopastoril, a gente, além disso, nós falamos dos outros resíduos, que são resíduos produzidos na própria estrutura para você chegar àquela produção. Tá? Porque para você produzir um determinado volume, quantidade de milho, soja ou arroz, o que for, você precisa de ter uma estrutura física, uma estrutura de máquinas e equipamento. Então, quando você for ler o panorama, você vai entender perfeitamente. Então, eu, só para reforçar, gostaria que vocês tivessem um tempo para ler a geração e fluxo dos resíduos agro-silvopastoris, que você vai entender um por um, e aí vocês vão saber separar exatamente até onde que nós chegamos, para não ter esse entendimento de que houve duplicidade. Tá bom?
Ok, obrigado, Xará. Eu vou ler sim. Aí nós vamos falando. Um abraço. Josita quer fazer um comentário também? A palavra, Josita. Assim, me apresentando, eu sou Josita, eu também sou da equipe de elaboração do PES, eu trabalho na área de mobilização. Então, na verdade, eu recebi aqui no meu particular uma dúvida de companheiros que estão aí no município, no estado, e eu achei por bem externar a dúvida dele, porque pode ser que outras pessoas mais tenham esta dúvida. A pergunta é assim: os municípios vão receber este panorama lá nos seus e-mails ou como vão fazer para acessar este panorama? Obrigada. Esse panorama está disponível no nosso site. Eles têm que acessar o nosso site, certo? É a maneira mais prática e fácil de eles terem acesso. É vir ao site que está disponibilizado para todo mundo, inclusive todos os municípios. Né? Inclusive, mais uma vez, reforçando, já está no site. Né? Pode ser consultado a partir de agora. Professor, eu vou dar um testemunho aqui, o Álvaro falando, tá no site e a Ribenilde já baixou, tá no meu celular aqui, tá? Álvaro, obrigada. Mas só pegar carona nisso e dizer o seguinte, a gente tem essa preocupação se as pessoas acessam o site e às vezes até você quer mandar para todo mundo no e-mail, mas isso nos coloca numa obrigação e possivelmente numa falha, porque a gente pode não ter o cadastro, saber de todo mundo. Então, o que a gente vai fazer tá lá, tem uma nota, né? Botar o link aqui, foi colocado o link, a gente pode disparar isso, vai estar lá no Instagram, né? Então, a gente vai usando as mídias para divulgar onde a pessoa vai estar. Né? E aí contar um pouco isso com as instituições, né? O próprio CIEA, a federação, Álvaro, a gente pede que também possa replicar essas notas disso que está, né? As outras unidades, o próprio site do governo, do estado, né? Então a gente conta com essa divulgação a partir das instituições, o que facilita muito a nossa vida. No nosso trabalho, a gente está procurando, assim, tudo que é possível esclarecer. Põe as apresentações, tá lá também a gravação da reunião, põe a gravação, está lá no canal. Né? O questionário. É muito importante essa volta desse documento. Josita está aí, Josita e Jacobina, elas foram as responsáveis por elaborar o plano de mobilização social. Gente, muito de nós, aí a gente tem que fazer uma meia-culpa, que somos da área da tecnologia, a gente, Jacobina sempre fala isso, né? Não damos o valor a esse plano de mobilização social. Mas ele é muito importante, porque se esse envolvimento e cada palavra que está escrita lá, nós estamos fazendo acontecer. A primeira coisa, você tem que divulgar. Como que eu vou falar de um assunto? Então, no primeiro momento, o projeto fez essa divulgação, olha, estamos fazendo o plano, tal. Fazer um chamamento das pessoas, trazer as pessoas, identificar quem são elas, aonde elas estão. Então, esse cadastro. Se você for olhar relatório a relatório de mobilização, ele conta toda essa história, quem são as partes interessadas, separamos lá por categoria, quem são entidades públicas, quem são empresas privadas, defensoria, ministério, tudo isso, gente, foi arduamente trabalhado, um trabalho de formiguinha delas, e com a Analice, a Carla fazendo essa interação com a gente, a Solange entrando no circuito. Então, tudo isso foi muito detalhado e a gente foi seguindo. E agora, isso que nós estamos fazendo
é algo que está escrito lá no plano de mobilização. Ninguém lê o plano de mobilização, mas eu vou dizer, lá está escrito assim, depois que vocês elaboram o panorama, você tem que mostrar para a sociedade, para os atores, o que nós produzimos. Então, nós estamos fazendo isso. Para quê? Para colher dos atores e dar mais robustez no documento que vai para as audiências públicas. Momento que ainda teremos a contribuição de todos. Então, nós temos mais uma oportunidade de ouvir, de inserir, né? E tudo isso está escrito no plano de mobilização. Olha, você tem que dar conhecimento do que você fez, receber, porque aí sim nós podemos dizer que nós estamos fazendo um plano a muitas mãos, né? Não aquilo que está na ideia de Paulo, que é o professor da área de resíduos sólidos, há tantos anos aqui na instituição, não da SEMA, né? Da equipe da SEMA, da Solange, que trabalhou aí 20 anos na coordenadoria de resíduos sólidos, do Fernando, do Ricardo, da Alexandra, enfim, não é algo que está recebendo essa contribuição. Então, a gente fala muito disso e fica com muita tranquilidade de dizer que a gente faz isso sistematicamente. E tudo vira um relatório que é analisado pela SEMA, que vai para a Caixa, né? Então, esse é o momento de receber essas contribuições. Então, Josita, vamos mandar para as nossas instituições parceiras, que elas façam uma nota, que replicar essa nota que está no site. Replicar o que está no site. Então, Eliana, desculpa, só para completar. Como você disse, está tudo divulgado lá no site. Então, é mais fácil que as pessoas todas acessem no site do que nós poderemos incorrer em erro, dizer que vamos mandar para as pessoas e, às vezes, falhar e não conseguir fazer. Eu não estou falando para mandar para as pessoas, eu estou dizendo para, por exemplo, a Federação da Indústria, ela replica o que está no nosso site, ela replica a notícia das reuniões. O CIEA replica no site, põe o link, entendeu? Não mandar, porque nós não temos condições de mandar. Exato, tá. Mas aí, só completando, como você já mencionou, tudo que é produzido aqui está divulgado lá no site. Inclusive, aí para as prefeituras, está divulgado também a lista, né? A lista das prefeituras que já aderiram a este projeto. Então, é só olhar que a gente manda para todas as prefeituras, sempre mais de uma vez, e lá no site estão as adesões das prefeituras que já estão participando conosco. Bom, gente, não temos mais perguntas aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos dar para encerrar a reunião. Vamos tirar uma foto, sim. reduz a apresentação, e nesse inteirinho eu agradeço a presença de todos, e em especial da Cristina, nossa colega da SEMA, que está num momento difícil, a família dela está na fase de luto, perderam um parente essa semana com Covid. Muito obrigada por sua atenção, Cristina, aqui conosco, e nossos sentimentos. Não, vai. Abriram as câmeras. Ah, mas aqui está ruim, não. Vai lá. Posso fotografar? Espera um minutinho só. Tá. Um minutinho. Pronto, Analice. Uhum. Então, vou bater. Vai. Bateu. Bati. Beleza. Obrigada. Foi lindo. Valeu, hein? Parabéns, maravilhoso. Bom, gente, em nome da Secretaria, eu agradeço a presença de todos, né, nesse evento. E eu acredito que a professora pode ter palavras bonitas também para falar. Não sou muito boa de fechamento. Não, eu só vou falar
que essas reuniões temáticas, elas deram muito trabalho, mas a gente considera que está valendo muito a pena. Então, valeu, gente. Obrigada. Então tá. Até mais. Tchau, gente. gente. Até a Obrigada, próxima. hein? Tchau. Até logo. Tchau.